Caro ouvinte, em primeiro lugar agradeço a vossa presença e uma vez mais a vossa gentil atenção sobre aquilo que irei abordar hoje, parecendo-me a priori que é um tema extremamente importante, particularmente numa data em que todos nós nos preocupamos pela qualidade da nossa própria vida e que muitos já estão acordando para esta temática com algum rigor e alguma busca, alguma pesquisa que julgo ser sempre preciosa. Eu hoje vou abordar um tema precioso, ou seja, a água que ingerimos para ser benéfica deve ser ionizada. E começo por lembrar a todos aqueles que neste momento me escutam que a vida humana, e assim como a vida de todos os seres vivos, depende realmente da água e da sua qualidade. Mas será importante frisar que a nossa dependência da água vai muito além das necessidades biológicas. Vejamos, precisamos dela para limpar as nossas casas, lavar as nossas roupas e, naturalmente, lavar o nosso corpo. E mais, para limpar máquinas precisamos água. Para limpar equipamentos precisamos do mesmo elemento. Precisamos também dela para irrigar plantações, dissolver produtos químicos e criar novas substâncias e ainda, sobretudo, de forma muito importante, gerar energia. Pois bem, é exatamente aqui que está o grandioso perigo. A atividade humana, na maioria das vezes, compromete a qualidade da água. As nossas casas e as nossas indústrias que dispomos podem despejar nos rios, nos mares, substâncias que prejudicam profundamente a nossa saúde. Por isso, escolher bem a água que bebemos e proteger os rios, os lagos, as nascentes, os mares, são cuidados essenciais à vida no planeta. E é necessário que os habitantes planetários despertem para toda esta importante e preciosa realidade. A água potável é aquela popularmente chamada de água pura. Ora, para ser bebida por todos nós, a água deve ser incolor, insípida, ou seja, sem sabor, e inodora, sem cheiro. Deverá também estar livre de materiais tóxicos e micro-organismos, tais como bactérias, protozoários, etc., que são, como toda a gente sabe, altamente prejudiciais, mas obrigatoriamente deve conter sais minerais em quantidade necessária à manutenção do nosso corpo, da nossa saúde. Mais ainda, uma água para consumo diário precisa ter um pH acima de 6,5, 7,0 para ser potável. Pelo que abaixo deste número 6,5, 7,0 não é água potável, podendo inclusive causar graves problemas de saúde, que são, aliás, facilmente comprováveis hoje mais do que nunca. A maior parte do fornecimento de água da rede pública e das águas comercializadas pelo planeta é ácida. Portanto, esta água, sendo consumida durante 10, 15, 20 anos, pode causar problemas gástricos como gastrites, úlceras e cancro do estômago, doença cuja incidência no mundo dito moderno todos nós gravemente conhecemos. Se houvesse um exame criterioso e sério sobre a qualidade da água que a maior parte dos indivíduos consome, conduziria com certeza à conclusão que as águas analisadas não podem ser classificadas
como próprias para consumo diário. No contexto da água mineral, por exemplo, lembramos que a água mineral é aquela que, além de ter as mesmas propriedades de qualquer água de poço, de qualquer água subterrânea que se conheça, precisa ter um parâmetro em que sobressaia. Por exemplo, uma água mineral cálcica é a que apresenta incidência de cálcio acima do valor médio das demais águas da região. Assim, temos água mineral potássica, água mineral férrica e assim por diante. Então, em abono da verdade, a maior parte das águas envasadas e comercializadas por este mundo fora não passam de águas comuns, não podendo sequer, na minha opinião, ser classificadas como águas potáveis de mesa. Ora, atualmente e em boa hora, cada vez mais há divulgação e de muitos estudos sobre alimentos funcionais. Entretanto, sabemos que a água que bebemos também tem propriedades fisiológicas e benefícios para a saúde. Nas últimas décadas houve um agravamento importante na qualidade da água, devido, claro está, à poluição, o que resulta num grande problema para as sociedades modernas. A poluição do ar e os produtos químicos poluem a água que, consequentemente, geram aquilo que se designa como stress oxidativo nos seres humanos, através dos radicais livres, além de levar metais pesados, xenoestrógenos e vários compostos orgânicos. Realmente o ideal era tomarmos uma água que tivesse 100 ppm, ou seja, 100 partículas por milhão de mineral, seja do cálcio, magnésio, sódio ou potássio. Para melhor entenderem, estes são os elementos diluídos que irão funcionar como íons para perpetrar a chamada condutividade necessária da água. Se a água que ingerimos não possuir minerais necessários e aqueles que eu acabei de citar, irá começar a extrair dos nossos dentes e dos nossos ossos os minerais para produzir a chamada conductibilidade mencionada. E isso, claro, faz acontecer a osteoporose. Assim, a água filtrada por osmose reversa e a água destilada só devem ser ingeridas após a sua remineralização. Deste modo, aconselho a não usar filtros que possam incluir a chamada osmose reversa. Logo, a água purificada que é destilada, desionizada ou é por osmose reversa e por isso não deve ser nunca ingerida. Neste contexto, acho importante aqui citar e, sobretudo, lembrar que a água dos refrigerantes e das cervejas em geral é purificada. E este é, sem sombra de dúvida, um dos mais graves problemas de saúde pública. E tal como já foi aqui dito, isso desenvolve a osteoporose, tão frequentemente falada diariamente nas nossas casas, na nossa vizinhança, em todo o lado por onde possamos andar. A água purificada acidifica o corpo, rouba os minerais e tem, certamente, um fraco poder de hidratação. Meus amigos, durante séculos, exploradores de todo o mundo vêm procurando uma água mágica, curativa, que pudesse ser a fonte da eterna juventude, em que uma água pura e refrescante pudesse manter o corpo são, elástico, independente da passagem do tempo, ou seja, do próprio envelhecimento. Assim, os cientistas realizaram pesquisas em lugares onde dizem que a água tem propriedades curativas, como é o caso de Lourdes, na França, e nas correntes glaciais do Himalaia, onde as pessoas chegam a viver mais de 100 anos.
Lá, os cientistas fizeram uma descoberta profundamente surpreendente. Os níveis do pH destas águas eram e são altamente alcalinos e estão perpetuamente altamente ionizados. Há mais de 40 anos atrás, cientistas russos fizeram passar a água corrente através de pratos carregados magneticamente e assim desenvolveram um método de separar a água em duas partes, uma alcalina e a outra ácida, através de um processo que foi, a partir daí, chamado de ionização. Esta tecnologia de ionização inicial foi realmente melhorada até ao ponto de que agora podemos ionizar a água que sai diretamente da torneira e transformá-la em água com propriedades capazes de melhorar, e muito, a nossa qualidade de vida. Neste contexto, é realmente importante que todos aqueles que me ouvem neste momento saibam que a água, para ser pura, deve ser livre de elementos que eu irei agora apontar. Um dos primeiros elementos é o cloro, que é adicionado à água como bactericida. O segundo elemento é o flúor, que é adicionado à água para combater as cáries, sendo altamente tóxico. Felizmente que nos países mais avançados, o cloro e o flúor estão sendo abolidos porque o poder de destruição deles sobre a nossa saúde é muito maior do que os pretensos benefícios defendidos ao longo de décadas. Mas ainda temos alguns compostos orgânicos, que são compostos orgânicos normalmente que surgem da tubulação das companhias de água, que estão, por sua vez, cheios de iodo e de materiais em decomposição. Mas também ainda existem metais tóxicos, porque os rios e as represas do mundo moderno estão altamente contaminados. Existe também algo que particularmente me preocupa, que são os chamados xenostrógenos, que são substâncias derivadas do petróleo e que estão presentes na maioria das águas engarrafadas, que não são biodegradáveis e não saem facilmente do nosso corpo. Estas águas, que normalmente são consideradas puras, são engarrafadas e transportadas em cima de caminhões durante horas. Como essas garrafas plásticas apanham muito sol e calor, este aquecimento faz o plástico libertar o xenostrógeno, que contamina a água, o que vai interferir muito negativamente na nossa saúde. Inclusive, relacionando com o cancro de mama na mulher e o cancro de próstata no homem. Em suma, a água, para ser pura, deve estar livre de todas as substâncias acima descritas, aquelas que eu acabei de enunciar. Mas há também um fator extremamente importante sobre o qual eu não quero de forma alguma que se me escape a alusão deste facto. É importante falarmos do potencial hidrogeniónico, ou seja, o pH. Pois bem, a escala do pH vai de 0 a 14. Na escala, o pH 7.0 é considerado neutro. Abaixo de 7.0 é ácido e acima de 7.0 é alcalino. E para quem ainda não o saiba, o nosso sangue tem um pH de aproximadamente 7.35, portanto é alcalino. E todas as vezes que ingerimos uma substância com um pH menor que o nosso sangue, o nosso organismo tem que fazer um esforço enorme para aumentar o seu pH. Portanto, se quem me segue neste momento atentamente e me ouve, se tomar uma garrafa de água, portanto engarrafada com um pH 5.3, que é bastante comum, estará tomando uma água que é 100 vezes mais ácida que o seu sangue. E isto porque o índice do pH
é um logaritmo. Então, o pH de 5,3 para 6,3 é 10 vezes maior. O aumento do pH de 6,3 para 7,3 é 100 vezes maior. É por isto que o nosso organismo vai ter que fazer um esforço enorme para aumentar o seu pH. Agora, imagine se o ouvinte que me escuta neste momento com toda a atenção ingerir um refrigerante que normalmente tem um pH de 3,5. Vejamos, de acordo com o logaritmo, de 3,5 para 4,5 são 10 vezes. De 4,5 para 5,5 são 100 vezes. De 5,5 para 6,5 são 1000 vezes. De 6,5 para 7,5 são 10.000 vezes. Assim sendo, estará o ouvinte tomando um refrigerante que é 10.000 vezes mais ácido que o seu próprio sangue. A lembrar, o sangue de um recém-nascido é alcalino e de um idoso é ácido. Portanto, o que quero com isto dizer é que quanto mais nós envelhecemos, mais o nosso sangue vai ficando ácido. Para terminar esta dissertação sobre a água, quero lembrar que os cientistas já provaram que o cancro, para desenvolver-se, precisa de um ambiente ácido. Então, o cancro não poderá desenvolver-se num ambiente alcalino. Assim, quanto mais alcalino for o nosso sangue, maior será a concentração de oxigênio nas células e, portanto, as células ficam mais oxigenadas. Isto porque a água ácida é pobre em oxigênio e a água alcalina é rica em oxigênio. Concluindo, a pessoa que bebe água alcalina estará promovendo uma melhor oxigenação celular. Por volta dos 45 anos de idade, começa a cair a nossa concentração de bicarbonato no sangue. O bicarbonato é a substância que mantém o nosso pH. É daqui que vem aquela teoria de que vamos envelhecendo e acidificando. Quando o amigo ouvinte tomar uma água alcalina, alcaliniza o ambiente do estômago e, por um mecanismo bioquímico, para compensar, o estômago produzirá mais ácido clorídrico. Porém, o corpo humano não consegue produzir ácido clorídrico sem, ao mesmo tempo, produzir bicarbonato. Então, o corpo produz mais ácido clorídrico para o seu estômago e produz o bicarbonato que vai para o seu sangue. Por isso, quando alcaliniza o seu estômago, também alcaliniza o seu sangue. E alcalinizando o seu corpo como um todo, estará naturalmente a equilibrar a qualidade da saúde. E aqui fica mais este apontamento informativo. Gostaria imenso que, através da vossa gentileza e bondade, pudessem usar aquilo que foi dito, através desta dissertação sobre a água e as suas propriedades, e particularmente usando para acordar do imenso langor, do descaso e da desvalorização da qualidade de vida para todos aqueles que esquecem, normalmente, que a água é vida, a água é saúde. Muito obrigado.